Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre o São Paulo. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, tá? Falar um pouco sobre essa derrota aí, que foi meio chata, né? Vamos falar aí quais são os próximos passos e projetar um pouco esse confronto contra o Tajeres e falar um pouco da escalação que eu iria contra o Tajeres, tá bom? Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal pra gente estar sempre aí postando vídeo, tá bom? Então é isso aí, vamos pro vídeo. Bom, primeiramente vamos falar um pouco dessa questão dessa derrota. Essa derrota foi muito chata já, tá, gente? Uma derrota aí até que amarga pra gente. O São Paulo poderia ter vencido esse jogo, tá? Não fosse as escolhas da nossa comissão técnica, tá? Nossa comissão técnica deveria ter escolhido jogadores, né? Jogadores mais, como é que eu posso dizer? Melhores fisicamente, né? A gente via que o São Paulo perdia sempre a segunda bola, e isso não é só culpa do Zubeldia, tá? Quem aperta esse botão também é a diretoria, que acha que o São Paulo tem elenco para 3 competições, e o São Paulo não tem elenco para 3 competições. Porém, o erro do Zubeldia é ter tratado o Náutico como o Barcelona do Nordeste, né? O que acontece? O próprio Zubeldia não deveria ter deixado o Oscar 90 minutos jogar contra o Náutico. O Zubeldia não poderia ter colocado todos aqueles jogadores como se fosse uma prioridade máxima. Mas aí eu te pergunto, será que isso não foi uma questão mais da direção para ter colocado tudo, né? Ir com força máxima, né? A escalação que faz o Zubeldia. Mas e se a diretoria falou assim, ô Zuba, a gente precisa ir com força máxima nas Copas aí, a todo custo, porque a gente precisa de dinheiro, cada classificação traz uma grana boa, né? E uma vitória também traz uma grana boa, né? Mas aí é uma questão, né? A diretoria não vai falar isso, né? Então o Zubeldia também não vai também explanar, porque é um cara que ele deixa as críticas para ele não externa os problemas internos, né? Então, assim, na minha visão, né? Acho que tem dedo da diretoria, e também tem o dedo do Zuba, que ele não conseguiu fazer o quê? Não conseguiu equilibrar os pratos. Deveria ter colocado uma escalação mais conservadora, mais defensiva, melhor, né? Melhor fisicamente contra o Náutico, e ter descansado os meninos, sei lá, o Lucas Ferreira, ter descansado o André Silva, descansado essa galera toda aí que vem jogando toda hora, né? Principalmente o Oscar, né? Colocava o Luciano, que não tem recebido tantas oportunidades, né? Então eu utilizaria desse jeito, e eu falei antes no pré-jogo, né, sobre isso, que eu iria com um time um pouco mais alternativo, muito por conta dos desgastes físicos que o São Paulo tá tendo, porque o São Paulo não tem time para jogar 3 competições simultaneamente, né? Bom, isso aí já falei bastante, né? Então, assim, qual que é a consequência aí dessa derrota, né? A consequência dessa derrota é que o São Paulo ainda continua na segunda parte da tabela, né? E o São Paulo precisa estar vencendo esses 2 jogos contra o Bahia e contra o Vasco, né, para se manter numa distância bacana ali dessa zona desconfortável, né? E aí o Sombra falou um negócio no estádio 97 que eu concordo muito, que ele falou: quem namora muito com perigo acaba casando, né? Ou seja, o São Paulo tá flertando ali com a zona de rebaixamento, né? E pode ser que o São Paulo entre nessa zona numa hora que não seja legal, né? Não seja apropriado. Então, eu acho que o São Paulo precisa dar uma priorizada no Campeonato Brasileiro, e fatalmente, em algum momento, ele vai ter que dar uma rifada em alguma Copa, né? Isso é um fato. E eu acho que a direção tem que vir para dar o respaldo, para que quando isso aconteça, o Zubeldia ter total respaldo da diretoria, né? Que não quer falar, né? Que, pô, o elenco é curto. Eles falam que o elenco é curto, mas o elenco é bom, né? Mas eu acho que o elenco é bom e é curto. Eu concordo com isso. Eu concordo totalmente. Mas precisa entender, não dá para 3 competições. Eu acho que dá no máximo para 2, né? E a diretoria vai ter que escolher ou a Copa do Brasil ou a Libertadores, né? Esse time do São Paulo, jogando só o brasileiro, ele é G6, tranquilamente, tá? Jogando tudo que tem, tá bom? Eu acho que ele é G6, né? Na Copa, na Libertadores, talvez ele tenha um pouco mais de sorte e consiga avançando. Mas no brasileiro, se jogar a Vera, consegue chegar longe no brasileiro. Na minha opinião, tá? Não sei a sua. Deixe seu comentário aí, o que vocês acham, tá bom? Enfim. Vamos projetar agora esse jogo aí. Antes da gente projetar esse jogo, vamos falar aí. Eu, particularmente, contra o Tajeres, eu iria com um time bem mexido, com um time melhor fisicamente, e descansaria os titulares, né? Não só para não estourar, mas também para preservar e a gente conseguir jogar com o Bahia com tudo de melhor que a gente tem, porque nós já estamos classificados na Libertadores, e agora pouco importa a posição que o São Paulo vai ficar, tá bom? Vamos projetar agora o jogo contra o Libertad, tá? Desculpa, o Libertad não, contra o Tajeres, tá bom? Vamos projetar aí, tá? O São Paulo já tá classificado, tá, gente? Então, não adianta, o que o São Paulo fizer, o São Paulo já vai estar classificado. Precisa só saber em que posição, tá? Eu acredito muito que se o São Paulo empatar esse jogo, né, já vai estar de bom tamanho, tá
bom? Se São Paulo empatar esse jogo, São Paulo já tá garantido em primeira colocação, só resta saber no geral qual é a sua colocação, né? Talvez vice ou vice colocado no geral, e aí tanto faz. O São Paulo tem condições de montar um time, né, bem fisicamente, né, que não esteja desgastado e descansar os seus jogadores principais, né, para o confronto contra o Bahia, né? O Rian Francisco vai precisar ter algumas minutagens para pegar um pouco mais de ritmo de jogo, porque ele não vem jogando os 90 minutos diretos, né? E na próxima partida contra o Bahia, ele vai ter que ser titular, não vai ter jeito, porque a gente tá sem atacante, o André Silva está suspenso, né? E um outro ponto, né? O São Paulo tá com suspensão do André Silva, o São Paulo tá com suspensão, se eu não me engano, do Alisson, né? Enfim, eu acho que o São Paulo vai estar bem desfalcado e vai precisar usar de todas as suas peças contra o Bahia. E aí, contra o Tadjeres, automaticamente algumas peças vão acabar tendo que dar uma esticada de corda, mesmo porque o São Paulo não tem um elenco suficiente para tudo, né? E aí é o ponto que eu falo, que é a minha crítica ao Zubeldia, né? Ele precisa estar dando rodagem para outros jogadores e deixar a convicção dele de um time, daqui, por exemplo, o centroavante ele não toca, ele precisa deixar isso de lado um pouco e fazer o que é melhor para o São Paulo, que às vezes é trocar os jogadores e deixar os jogadores mais descansados de voltar, né? Comentem aí o que vocês acham, que eu vou dar a gente vai entrar no próximo tema, a provável escalação do São Paulo, como eu faria, tá? Contra o Tadjeres, eu iria de 3 zagueiros, tá bom? E eu vou falar como que eu iria, né? Eu iria com Sabino, tá? Juan. E aí a gente via Ferrarese e Arboleda para jogar do outro lado ali. Eu acho que tanto faz, né? Nas laterais ali, né? Nas laterais, no caso, né? Nas alas, eu iria com o Wendel, tá? E ali na outra eu tentaria colocar o Mike, né? Não daria chance pro Igor Vinícius, não. Tentaria o Mike mesmo, né? Para dar um pouco mais de rodagem para ele, né? Na volância, né? Bobadilha, infelizmente não temos outro. Então, eu iria com Pablo Maia e Bobadilha, né? Não tem jeito, a gente vai ter que jogar assim. Não tem outro volante. Ou a gente poderia colocar o Negruti, né? E o Bobadilha, né? Poderia ser também, tá? No meio-campo, eu colocaria o Rodriguinho ou o Alves, né? Acho que o Alves seria o melhor, né? E no ataque, ali, Luciano e Rian Francisco. Ou eu poderia adiantar um pouco o Alves e colocar o Rodriguinho, Alves e Rian Francisco. Acho que esse time aí seria um time bom para enfrentar. Não teria tanta velocidade, seria mais cadência de jogo. Mas o Tadjeres quer vencer, porque quer ir pelo menos para a Sul-Americana. Se não vencer, não vai para lugar nenhum. E se o São Paulo empatar, garante ser o primeiro colocado do seu grupo, tá? Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião aí, tá bom? Claro, respeitando sempre a opinião dos outros, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Acho que mais que isso aí, não temos mais informações. Temos aí a informação que teve, né? Que vai cobrar lá a diretoria, sobre o dia, essas coisas todas. Mas isso aí a gente já sabe, né? Que ele sempre faz e muito provavelmente vai fazer aí nas próximas horas, tá bom? Eu sou o Eduardo Barros, fundador do Coração Tricolor. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Tamo junto, um forte abraço e vamos São Paulo!